gente, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, recebendo hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, para falar sobre centro de São Paulo, a gente percebe que muita coisa melhorou no centro de São Paulo, avançou o projeto de recuperação do centro, mas talvez ainda o principal problema sejam os moradores em situação de rua. Só que a prefeitura tem um impedimento para tentar mitigar esse problema. E esse impedimento vem do Supremo Tribunal Federal numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe, por exemplo, que se retire barraca das ruas. O senhor vai procurar o ministro Alexandre de Moraes? O senhor vai negociar isso para tentar melhorar essa situação? Sabino, eu já estive com o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado de vários prefeitos, prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, prefeito Fuad de Belo Horizonte, o Dário de Campinas, vários prefeitos de todo o canto do Brasil, colocando para o ministro Alexandre de Moraes essa preocupação. Até porque o ministro Alexandre de Moraes já foi secretário aqui na Prefeitura de São Paulo e teve a experiência com relação a esse tema. O que a gente tem feito? Realmente existe essa decisão do STF que proíbe, né, essa situação. Agora a gente argumentou com ele que ninguém vai chegando lá e vai jogando jato d'água e vai tirando. A gente vai fazendo um convencimento das pessoas. Uma vez que a gente tem hoje, eu tinha 14 mil, hoje eu tenho 29.400 vagas de abrigos na cidade. Inaugurei 10 vilas reencontros, são vilas com as casinhas de 18 metros quadrados, com toda a infraestrutura, tem até playground, de horta comunitária. Aluguei 4 mil vagas de hotel, enfim, temos 29.400 vagas para ofertar para todas as pessoas. A gente argumentou isso. Se a gente tem uma condição de fazer o acolhimento dessas pessoas, não tem o menor sentido incentivar que elas permaneçam na rua, né? A política pública deve ser de fazer o acolhimento, né? Não Isso de foi sensível, esse argumento? Foi sensível, pediu para a gente entrar com o amicus curiae no processo, estamos entrando, está lá tramitando. Agora, o que acontece? Esse país, o tamanho que é, essa cidade. O Pedro iniciou aqui falando, a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, o país Portugal tem 10, né? Nós estamos falando tudo em dimensões enormes. E, evidentemente, cada uma das cidades tem as suas peculiaridades. E a gente está fazendo esse trabalho para poder fazer o acolhimento. Olha, se a gente puder dar um réu na memória e ver o que era, por exemplo, a Praça da Sé, há 2 anos atrás, aquilo era um camping. Hoje não tem mais barraca, as pessoas estão vivendo, estão curtindo, estão usufruindo desse patrimônio da cidade, que é o marco zero da cidade e todo o centro da cidade. Então, todos os dias, a gente tem quase 1.000 agentes indo nas ruas e convencendo as pessoas a irem para o seu acolhimento. O que a gente precisa ter, e isso vai acontecendo, eu acho que o ministro entendeu, é um amadurecimento sobre uma questão fundamental. Alguém que está lá no Poder Central em Brasília, longe, né, de mais de 5 mil municípios, não tem condição, por mais que deseje, condição de entender qual que é a necessidade do dia a dia ali, né, das cidades. Então os municípios precisam ter mais autonomia e a gente ter menos interferência nessas questões, porque, como eu disse aqui, volto a repetir, cada cidade tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de lidar com os assuntos, com as questões. O que todos desejamos é que a gente vá abrigando essas pessoas e lhe dando oportunidade para eles se reinserirem no mercado de trabalho e terem a sua autonomia. Prefeito, o senhor chegou a declarar recentemente que pretende criar um local específico em São Paulo para que se realizem os pancadões, e daí com monitoramento do programa Smart Sampa. Eu lhe pergunto, a prefeitura tem locais já pré-selecionados ou um em específico em que se possa centralizar esses eventos? Macalossi, não é que a prefeitura tem interesse de criar esses espaços. O que eu disse lá, foi bom até a sua pergunta, é de que a gente precisa ter um diálogo com essas pessoas de falar o seguinte, olha, você tem o seu direito, ainda mais jovem, né? Todos nós fomos jovens um dia, tem a adrenalina, quer participar de eventos, de atividades, estar com os amigos, mas isso não quer dizer que lhe dê o direito de fazer com que uma pessoa não possa dormir para poder trabalhar, ter a sua tranquilidade, casas com crianças, com idosos, pessoas autistas, e que tem que ficar a noite inteira escutando aquele bum, bum, bum lá, não é razoável. E que se essas pessoas tiverem indicações de locais, a gente faça uma avaliação, a gente pode até contribuir, colaborar para ter o local, mas a indicação teria que vir deles, não vai sair a prefeitura caçando o local para fazer essas atividades. Mas nós estamos abertos a dialogar
e havendo indicação de algum local que não tenha nesse local aí a questão de fazer com que alguém seja perturbado, de fazer inclusive infraestrutura, né, de ajudar ali no policiamento, de ter banheiro químico, enfim, de ter uma prefeitura próximo das pessoas e colocar para todo mundo de que a gente tem os nossos direitos, mas ele vai até onde? Aonde começa o direito do outro. E aí, dentro desse contexto da gente viver de uma forma civilizada, cada um compreendendo até onde ele pode ir, quais são os seus limites, respeitando a coletividade, é que a gente vai avançando. Então, nós estamos abertos, né? Tem alguém lá que faz uma atividade, esse espancadão, quer dialogar com a gente, quer indicar um local e a gente analisar, a gente está aberto para poder trabalhar conjuntamente. Prefeito, agora, vamos lá. Prefeito, deixa eu só lhe fazer essa pergunta. É uma pergunta provocativa, mas eu acho que é importante o senhor pelo menos respondê-la ou comentá-la. Considerando a dificuldade de convencer uma empresa como a 99 a cumprir o decreto municipal em relação à não utilização do serviço de mototáxi, como é que a prefeitura ou o senhor se sentem à vontade de convencer um universo de pessoas que não estão organizadas a se concentrar em determinados locais pré-indicados ou selecionados ou indicados para a realização de pancadões? Os instrumentos de fiscalização da prefeitura e até de cumprimento das regras da cidade não estão, digamos, desconstituídos? Não, Macalossi, aí se a gente aceitar esse argumento e concordar, nós aí, né, voltamos para a era primitiva. Nós vivemos em sociedade, nós temos os regramentos, nós temos uma Constituição, as leis municipais, as leis estaduais, existem os poderes constituídos, no meu caso, em especial, é constituído pela forma suprema da democracia, que é através do voto. Eu fui eleito 3.393.110 votos pela vontade popular para poder dirigir a cidade, organizar a cidade, né? As pessoas precisam entender que existe todo um conjunto e um corpo. Existe o judiciário, o Ministério Público, Defensoria, né? O Tribunal de Justiça, a gente falou aqui agora de STF, STJ, né? Tanta coisa, justamente para poder manter o ordenamento da cidade. As pessoas que insistirem em não cumprir esse ordenamento ao bem da coletividade, eles vão ter as suas sanções. Terão Aliás, as suas sanções. Prefeito, o Macalossi citou o Smart Sampa, aí nós mostramos já aqui esse programa da Prefeitura que espalhou câmeras. O senhor pretende ampliar nesse ano? Quantas câmeras que nós vamos chegar no fim do ano? Porque esse é um braço para combater a criminalidade, para combater a ilegalidade na cidade de São Paulo. É um programa que tem sido muito bem visto, né, por especialistas em segurança pública, porque amplia os olhos daqueles que são responsáveis por segurança pública. Quais são os desafios para esse ano aí do Smart Sampa? Você fala de Smart Sampa, eu até fico feliz, porque os resultados têm sido fundamentais. E você, acho que de todos os jornalistas que eu conheço, você foi o que mais participou desse processo lá atrás, Pedro Campos, quando a gente abriu a licitação para ter esse sistema, aí um monte de gente entrou na justiça, o PSOL queria impedir, e nós insistimos, mostramos para o judiciário da importância e retomamos e fizemos a licitação. E num período de 6 meses, o resultado hoje é de que só em 6 meses, 426 foragidos da justiça foram identificados pelas câmaras de reconhecimento facial e voltaram para trás das grades. Sexta-feira passada, uma pessoa que cometeu 17 estupros. Prendemos pessoas que são da organização criminosa Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, que cometeram duplo assassinato, enfim, colocando pessoas que são condenadas, fugitivas, foragidas da justiça para trás das grades. Encontramos 30 pessoas desaparecidas, né? Histórias lindas de pessoas desaparecidas que estão se reencontrando com a família porque as câmeras identificaram através do reconhecimento facial. Agora vamos para a fase 2, identificar veículos e com registro de roubo e furto, né? Ontem a gente até conversava, eu e o Tarcísio, como o Smart Sampa vai ajudar nessa questão de combater os crimes realizados por moto, né? Eles trocam a placa da moto, roubam moto, trocam a placa, como aconteceu nesse caso desse delegado que foi assassinado de forma cruel. Bom, a gente fica até triste com esses acontecimentos. Então, usar a tecnologia para
garantir segurança para a população. Então é um equipamento super importante. A gente vai fazer agora a leitura de placa de veículos para identificar tem risco de roubo e furto para poder dar o alerta e apreensão. Aí depois a gente vai para outras etapas e esse sistema ele tem colaborado demais aqui. Então a gente... Mas tem uma meta para esse ano de quantas câmeras novas? A gente tem hoje 20 mil câmeras, a gente vai chegar aí a ter 40 mil câmeras, até porque dobrar, porque a gente está contando inclusive com as câmeras do setor privado, que vão ser incorporadas ao sistema. Nem vai ter custo para a prefeitura e essas câmeras privadas são incorporadas, né, com a nossa tecnologia e a gente tem lá o sistema de Smart Sampa ali na 15 de novembro, é um negócio fenomenal que a gente tem lá de capacidade. O Sabino teve lá transmitindo o programa, futurista. A gente fez o Manhã Bandeirantes de lá, na Rádio Bandeirantes, é futurista realmente. Ô Sabino, você sabe aquelas... repercutiu muito na internet um assalto de 2 motos que assaltou... Na Faria Lima. Sim. O Smart Sampa que identificou, junto com a Polícia Civil, o Smart Sampa pegou a placa da moto dos bandidos e a gente foi fazendo toda a linha, né? A Polícia Civil utilizando o Smart Sampa. A delegacia dos Jardins ali, né? Depois acabou prendendo. Mas a Polícia Civil utilizando o Smart Sampa para fazer a investigação e chegar nos criminosos. Então, hoje, se alguém cometer um crime aqui com o veículo, com a moto, a gente tem toda a tecnologia. Imagine 20 mil câmeras na cidade. Você tem toda a tecnologia para chegar no autor. Deixa eu pegar um gancho de câmera. O senhor vai botar câmera na Guarda Civil Metropolitana, que nem a Polícia Militar tem ou não? Como a gente tem 20 mil câmeras e teremos 40 mil câmeras monitorando a cidade, eu também já estou monitorando o meu Guarda Civil Metropolitano. Então, não se faz necessário. Se a gente tiver, por exemplo, uma denúncia de alguma ilegalidade, de algum comportamento que um guarda civil metropolitano tenha feito fora das regras e dos padrões, a gente tem as próprias câmeras da cidade. Então eu não preciso gastar o dinheiro colocando a câmera nele, porque eu estou colocando o dinheiro para cuidar dele, para fiscalizar ele e também monitorar a questão da segurança na cidade. Sabino deve ter uma pergunta de política para o senhor. Prefeito, mas sempre vai ter ponto cego. O prefeito. Fala, Macalossi. Prefeito, sempre vai ter um ponto cego. Sempre vai ter um ponto cego na cidade. E a lógica da câmera corporal, ela vem dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, os policiais usam câmeras corporais e ninguém acha que isso significa que esteja impedindo o trabalho da polícia ou das autoridades públicas. Macalossi, eu concordo com você em partes. É que a gente tem as nossas prioridades, né? Quando a gente começa a ter um resultado desse, 426 foragidos foram para a cadeia em 6 meses. Você imagina o quanto de bandido. O que vai acontecer aqui em São Paulo? O cara é procurado foragido, eles vão embora, porque eles sabem que aqui eles vão ser pegos. Não tem como não passar por uma das 20 mil câmeras e não ser reconhecido. Ou ele vai ficar dentro da casa dele preso, aí já vai estar preso, né? Se passar para a rua, nós vamos pegar. Então, é questão de prioridade. O inimigo do bom é o ótimo. A gente já está avançando, não temos sido omissos em nada, estamos fazendo um grande investimento. Coloquei 2 mil guardas civis metropolitanos a mais, vou colocar agora mais 2 mil. Eu vou ter agora mais 500 guardas civis metropolitanos entrando no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. Nós armamos e melhoramos a nossa guarda. Eu invisto 1 milhão por dia para a operação delegada, que são 2.400 policiais militares a mais na rua, que a prefeitura paga para o governo do estado para ter 2.400 policiais militares a mais, 1 milhão todo dia. Então a prefeitura, eu estou muito tranquilo com relação às nossas ações. Então, falar assim, eu vou conseguir abraçar o mundo, eu não vou conseguir abraçar o mundo. Olha, das perguntas que chegaram aqui, o senhor respondeu quase todas: segurança pública, transporte, mobilidade, a questão da moto que está muito em evidência. Uma pergunta que chegou aqui, que nós não abordamos, é a questão do IPTU. Os carnês já estão disponíveis para quem mora em São Paulo. Mas como é que vai ficar o IPTU daqui para frente? Nós vamos ter algum tipo de revisão do valor do IPTU nos próximos 4 anos? Está sendo ensaiado de alguma forma? O que o senhor pode dizer aí para o proprietário de imóvel da cidade de São Paulo? Pedro Campos, primeiro eu queria começar falando que nos 4 anos, né, que se encerrou o meu mandato, do Bruno e o meu, que encerrou dia 31 de dezembro passado, nós não fizemos aumento de IPTU, né, simplesmente a correção de parte da inflação. A legislação diz que a gente tem que agora, no primeiro ano de mandato, fazer a revisão da planta genérica de valores. Eu fiz a revisão da planta genérica de valores em 2021, eu e o Bruno lá atrás, mas sem repassar para o proprietário de imóvel, só para a gente poder ter como... Porque se eu vou fazer uma desapropriação de um terreno,
eu vou ter como base aquela correção da PGV. Então, para uma questão administrativa. Mas nós não repassamos para os proprietários de imóveis essa correção da PGV, Planta Genérica de Valores. Então, a tendência é continuar desse jeito. Agora, o que acontece todo começo de ano? A Secretaria da Fazenda traz os estudos, porque existe uma comissão na Secretaria da Fazenda, que inclusive tem a sociedade civil participando, o representante da Câmara Municipal, traz para o prefeito, e a minha intenção é de manter assim, né? Como eu só reduzi impostos, eliminei taxa, a gente tinha uma taxa de fiscalização de anúncio, eu acabei com ela. Não tem mais taxa de fiscalização de anúncio em São Paulo. Reduzi o ISS de várias atividades, inclusive dessas atividades de aplicativo. Era 5, eu reduzi para 2, né? Fiquei 4 anos sem fazer correção da tarifa de ônibus. Eu acho que isso tem... Isso tem dado um resultado, porque mesmo com essa coisa de reduzir impostos, eliminar a taxa, a gente tem aumentado a receita da prefeitura, porque a gente atraiu muita empresa para cá e a economia ficou ativa. Então é essa forma como eu governo, é essa forma como eu pretendo continuar nos próximos 4 anos. Prefeito, e Bolsonaro? Está próximo do senhor ainda ou passou a eleição, cada um segue seu caminho e aquela proximidade da eleição não existe mais? A gente tem uma relação boa. No dia da nossa posse, ele até fez uma ligação de vídeo para o Coronel Melo Araújo, parabenizando a gente, dando aí os desejos de que a gente possa fazer uma boa administração. Eu não tenho falado muito com ele, até porque ele tem uma vida, vive viajando o Brasil inteiro. Aliás, né? como o senhor falou pouco também durante a campanha. Né? Ele andou por vários municípios do Brasil fazendo campanha. Teve aqui conosco três agendas durante a campanha, fez os vídeos, fez live declarando o apoio, né? Às vezes que ele vem até São Paulo, se casar a agenda, a gente acaba se encontrando. Mas é uma atividade, você imagine a agenda de um prefeito dessa cidade, de 12 milhões de habitantes, né? Dele que é, né, uma liderança nacional. A gente tem assim a nossa vida muito corrida e às vezes quando casa dele vir aqui e ser possível a gente falar, a gente tem falado. Se vai ter a fotinho e o nome de Jair Bolsonaro na urna em 2026, nós não sabemos porque vai depender da justiça. Mas haverá a foto e o nome de Ricardo Nunes na urna em 2026 para o eleitor? Não, a fotinho do Ricardo Nunes estava na urna agora de 2024, né? O senhor não vai ser candidato em 2026? E 3.393.110 pessoas foram lá e apertaram, viram a minha fotinho lá na urna e apertaram o confirma. Se eu vou ser candidato? Eu pretendo fazer um bom governo, estou muito honrado com a confiança que a população me deu nessa reeleição. Reeleição é um negócio difícil. Reeleição é uma coisa que é a avaliação. Conversou, Pedro. É a avaliação daquilo que você fez. Porque às vezes vem candidato falando um monte de besteira e aí as pessoas acabam caindo ali nas promessas. No meu caso, não. Foi a avaliação daquilo que eu fiz, né? Vou mudar a pergunta, então. O senhor assume aqui o compromisso que vai ficar pelos próximos 4 anos na Prefeitura de São Paulo? A minha intenção é ficar, Pedro. A população de São Paulo me elegeu para ficar, né? Agora eu sempre vou fazer aquilo que for importante para a cidade. Se a gente tiver um desafio que vá ser importante para a cidade de São Paulo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a gente continuar avançando, para ser essa cidade do trabalho, do desenvolvimento econômico, eu vou fazer. Recebemos aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que veio com a gravata verde em homenagem à vitória do Palmeiras ontem contra a Portuguesa na estreia do Paulistão. Obrigado pela entrevista, prefeito. Até uma próxima, viu? Obrigado, Sabino. Obrigado, Pedro. Obrigado, Macalossi. E principalmente a vocês que nos acompanharam aqui na Band. Bom dia a todos. Obrigado, prefeito. Jornal